Aos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live com o pastor Marcos. Quero sempre lhe pedir que você nos ajude compartilhando o nosso Instagram com mais amigos, parentes. Se você puder enviar aí, eu te agradeço. Para que cada live dessa e o que for tratado nela possa alcançar o maior número de pessoas, de corações, de famílias. Né? Sei que você tem muitos contatos, você pode enviar aí um torpedo para alguém, mandar uma mensagem. E nossa oração é que realmente o alcance, né, dessa live chegue a muitos corações, muitas famílias. Inclusive nesses dias de isolamento social, né, eu tenho me esforçado para fazer esse trabalho, porque entendo que é uma oportunidade que temos logo após o almoço de sermos ministrados com uma palavra, né, que venha realmente tocar os corações. Todos estão me ouvindo? Muito bem, já estamos já com algumas pessoas aí entrando. Eu quero, assim, inicialmente agradecer realmente a todos os que têm participado, né, comigo nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer da minha gratidão em você, né, estar participando e contribuindo para que esse momento de bate-papo com os entrevistados possa realmente chegar a todos os que estão precisando de uma palavra, de uma orientação, de uma direção para a sua vida ou para a sua família. Esse é o meu propósito, né? E quero contar com vocês que já estão entrando e participando assim todas as tardes de segunda, quarta e sexta. Joia. Aos que têm entrado agora, quero assim pedir as minhas desculpas porque às vezes eu quero aproveitar muito o tempo dos entrevistados, né? Dessa uma hora somente de live que fazemos no Instagram, e às vezes tem algumas pessoas que fazem algumas perguntas e eu acabo não é que eu não dou atenção, é que é para ganhar tempo, para aproveitar bem os nossos entrevistados, né? O conteúdo que eles têm, né? Às vezes ficamos, né, tendo que dar mais um tempinho, digamos assim, para quem está sendo entrevistado. Hoje, nós teremos a presença de um casal muito amado da gente, os pastores José e Rosângela Caixeta. Eles são missionários já há quase 30 anos na Europa, né, e já estão há mais de 25 só na França. Eles pastoreiam uma igreja lá em Lyon, na França. Eu acho que eles já estão me chamando aqui já. Vamos chamar aqui a pastora e o pastor. Os pastores José e Rosângela Caixeta. Aleluias. Só um minutinho. Eles estão chegando, estão se conectando. Aí, ó. Oi. Seja bem-vindo. Tanto você, Obrigado, José, tanto você, Rô. Sim, Marcos.
Estamos todos bem aqui no Brasil. Confinados, mas bem. Nós também. Bem, sobrevivendo. Confinados há 2 meses. Iniciando, eu quero só pedir as minhas desculpas pela ausência da minha esposa, a pastora Márcia, mas ela mandou um beijão pro coração de vocês, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado, Igualmente. querido. E das princesas também, Carol, Stephanie e Melanie. Sim, obrigada. Então, hoje nós temos vocês aqui abrilhantando nossa live, né, sobre família, falando com vocês assim, me alegro demais de poder tê-los aqui com a gente, né? A minha oração é que esse bate-papo agora que vamos ter possa contribuir para muitas famílias que vão nos ouvir, né, trazendo um aquecimento ao coração da família, um despertamento, né, um ensinamento, né? E eu creio que vocês, pela experiência que vocês têm, com certeza vai agregar muito. Eu estava dizendo aqui, pessoal, antes de vocês entrarem, que você já tem quase 30 anos de Europa, né? Sim, sim. E quase... Não parece, mas... Eu estou entregando. Marcos, o mais importante, já que a família, quase 30 anos de casados. Maravilha. Ele que ele me aguenta. Eu acho, Rô, que você mais que aguenta ele. Não, sem comentários. Vamos mudar de assunto, né? Sabedoria, dos 30 anos. Tá bom, né? Mas, ô, casal, vocês estão aí em Lyon, né? Na França. Lyon, na França, isso. Mas já tem quanto tempo só de Lyon? Vai fazer 25 anos agora. Ah, joia. E esse tempo é o tempo também da igreja ou menos tempo da igreja? Não, primeiro nós chegamos, claro, logo já começamos a contactar pessoas, a começar a aprender a língua, né? Mas o estabelecimento mesmo da igreja veio 5 anos depois. Depois. Foi todo um processo. Um processo. Começou com a célula, né, em casa. Não falávamos a língua, não conhecíamos ninguém. Então levou bastante tempo a gestação. Né? E que se diga que abriu a igreja aí na Europa não é como abriu a igreja aqui no Brasil, né? Bom, tem nada a ver. Não, Marcos, digamos que sim, entre aspas, porque a igreja começou na nossa casa. Ah, sim. Então nós começamos em casa orando com nossas meninas bebês, que quando nós viemos para cá, né? Quando nós viemos para a Europa, a Carol tinha 4 meses. Mas quando nós viemos para a França, a Carol já tinha 3 aninhos e viemos com a Stephanie bebê de 7 meses. E hoje somos 28, né? 25 anos. Então, assim. E começamos orando em casa, entendeu? Então já começou a igreja. Estabelecendo, é claro. Não, mas isso acontece. As redes de internet estão muito pesadas, tá muito pesado. Em todo lugar do mundo, está todo mundo voltado para a internet nesse tempo de confinamento. Claro, tem um excesso, né? Sim, você estava falando que ela veio pequenininha, né? As meninas. A Carol tinha 4 meses quando fomos para a Inglaterra, né? A segunda nasceu na Inglaterra. E a terceira? E a terceira nasceu na França, né? Graças a Deus que a gente parou na França, né, Marcos? Senão ia de país em país fazendo frio. Para outras nações, então... Em cada país. Mas, assim, é claro que começar uma igreja num país como na França, numa Europa pós-modernista, é diferente do que no Brasil. É simples, como ela disse, é igual, no sentido que nós temos que abrir nossa casa, abrir nossa boca, fazer contato com as pessoas, né? Como o apóstolo Paulo diz, fazendo de tudo para tentar ganhar alguns, né? Então, assim, é claro que no contexto de um país como a França, onde a igreja é uma minoria, quase invisível, assim, é um contexto um pouco mais complicado. Mais demorado. Né? Verdade. Estrangeiros, né? Também tivemos que aprender a língua, né? A se adaptar, digamos, conhecer o contexto melhor, porque morando é outra coisa. E eu estava pensando aqui no nome que é que vocês colocaram na igreja. Igreja Céus Abertos. Céus Abertos. Isso é muito profético. Muito profético. É da nossa parte uma declaração profética. Não Exato. É a realidade da Europa, não era na época e não é ainda hoje a realidade do que nós estamos vivendo. Os céus não estão abertos, ao contrário,
Mas era uma declaração, e é uma declaração, né? Statement, como a gente fala em inglês, né? Uma posição que nós tomamos declarando, não, os céus vão se abrir. Os céus são abertos, né? Uma promessa de Deus para nós. Então, é um ato de fé, na verdade. Né? E eu estive uns anos atrás com vocês, conheci a igreja já tem um tempo, mas naquele tempo que eu conheci, já vi uma igreja assim, viçosa, uma igreja que estava já se formando com seus próprios pés, uma liderança bem balizada. E eu creio que só está melhor hoje, glória a Deus. Né? São pessoas, assim, o que é bom que nós vemos na Europa e na França, por causa da oposição do Evangelho, é muito raro que nós tenhamos crentes ou cristãos nominais, entende? Ou por uma adesão simpática à causa. Normalmente, a maioria das pessoas, a família não é cristã, não é muito aberta a essa ideia de alguém dedicar a sua vida, entre aspas, ao Evangelho. Então, assim, isso prova muito a decisão da pessoa. Certo. Então, nós falamos muito sobre primícias, sobre frutos como primícias. Não são muitos, mas assim, eles são... Tem uma qualidade, porque exige da pessoa uma posição. Não existe ambiente gospel na França, entende? Não existe simpatizante, esse ambiente familiar favorável. O contrário, o ambiente é muito desfavorável. Então, pede das pessoas uma convicção mais profunda. Uma postura muito mais profunda. Senão ele não vai se identificar com Cristo, nem com o Evangelho. Então, nem brota, entende? Nem começa o seu caminhar com Cristo. Eu sei que lá atrás, quando vocês estavam no Brasil, vocês ficaram um tempo no Mato Grosso, depois vocês foram enviados para a Europa como missionários. Sim. Eu sei que vocês deixaram profissão, família, igreja, amigos. Realmente essa é a vida de missionários, né? Mas, Rô, como é que você viveu isso aqui antes de ir para a Europa? Como é que foi a sua experiência dessa mudança de acompanhar esse homem louco aí, doido por missões? E, sei lá, se eram os dois, sei lá o que era. Pois então, a pergunta você foi bem no ponto-chave. Eu não tinha visão nenhuma, assim. Claro que a gente sempre aprende, né? Eu venho de uma igreja local, venho de Porto Alegre, e mesmo que eu, assim, na minha família nós tivemos contatos com muitos missionários, cresci perto de uma família de missionários suecos, mas eu não tinha assim um chamado, não tinha essa visão. Mas quando nós começamos a nos relacionar, mesmo antes de nos relacionarmos, eu já sabia do chamado dele. Mas para me decidir até para o relacionamento, para o casamento, eu sabia que não ia ser um sim para o casamento, mas um sim para toda uma visão, para tudo, né? Uma vida, né, Marcos? É o todo. Verdade. E deixar, como você falou, aí eu deixei para trás profissão, a família, a igreja, a cidade, todos os projetos que eu vinha construindo, que eram coerentes, né, com eu estava construindo. Mas, em primeiro lugar, para mim é Deus, né? O chamado de Deus é a vontade de Deus. Então, nos casamos e aí fomos para o Mato Grosso. Então, eu saí de Porto Alegre, uma cidadezinha lá no interior do Mato Grosso. Mas, assim, eu vejo que nós moramos lá como casados só 10 meses. Eles tinham ido antes. E foi para mim uma escola. Porque, assim, o que eu vivi lá já foi algo transcultural, vamos dizer assim. Uma grande mudança já, né? E assim, eu saí de um contexto para um outro contexto completamente diferente do meu, e sozinha, no caso, né? Porque recém-casado. Então, foi assim, para mim, foi muito importante. Mas, por outro lado, a convicção... Eu iria para qualquer lugar do mundo com ele, debaixo, né, do chamado dele, na missão e na visão. Mas eu sempre pedi para Deus me dar convicção. Porque senão sabe como é que é, né, Marcos? Amanhã as coisas não falam, você me trouxe, não sei o quê. Exatamente. E eu creio assim, que tem que ser fruto também do relacionamento, no caso, né, da esposa. E eu entendo a submissão dessa maneira também, né? Sobre a mesma missão, debaixo da mesma missão. Então, nós juntos estamos. E eu precisava dessa convicção. E esse tempo lá no Mato Grosso me ajudou muito, porque depois, quando nós íamos para Londres, já era uma segunda etapa. Já tinha vivido algumas coisas, né? Já tinha feito decisões. E a vinda para a França foi muito boa, ainda que
muito mais difícil, mas muito boa, porque recebemos uma convicção que era aqui e para o resto da vida. Eu falei, Deus, nós falamos, mas como você fez a pergunta para mim, né? Estabelecer diante de Deus de vir para um lugar para o resto da vida. Porque senão você fica contando o tempo, fica aquela contagem regressiva, eu acho. Eu acho. Verdade, verdade. E de verdade hoje que nós somos mesmo franceses, né? Franco-brasileiros, coração de escolha. E Zé, pro resto da vida. E me diga uma coisa, Zé, e no seu caso, como o chefe dessa família, lá no princípio, quando vocês tiveram que deixar o Brasil, como é que você partiu daqui com o coração, sendo responsável, como homem de Deus que você já era, tendo que levar essa responsabilidade de realmente doutrinar, né, acompanhar, cuidar de uma família que você tinha constituído e que vinha pela frente? Como é que você lidou com isso? Como homem de Deus, como pessoa? Eu creio desde a minha conversão e as escolhas que eu pude fazer, tanto profissional quanto no ministério, servir o Senhor, assim, sempre foram decisões bem maduras, com a direção clara de Deus, mas sem ser aventureiro, mas ousado, né? Eu tive o privilégio de ter pastores que já eram missionários no Brasil, vieram dos Estados Unidos, então de crescer numa igreja missionária que sempre me orientou na minha visão, mas com muito equilíbrio, né? Nos empurrando para o campo, mas ao mesmo tempo sendo muito criterioso nos fundamentos, na seriedade. E outra coisa que me ajudou muito é que eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe missionária, né, que na época chamava Projeto Ide às Nações. Então, inclusive com outros pastores, Charrier Luna, Paulo Ruben, Inei, Gerson Ortega e família, Miriam, e outros que participaram desse envio. Então, nós éramos um núcleo de famílias, né, e de homens de Deus que estavam juntos, se apoiando. Então, isso foi muito salutar, principalmente para mim, que era o mais novo, né, nessa história. Mas, assim, confiante no Senhor. E talvez o desafio mais difícil foi mais tarde, quando eu tive que vir para a França, que dessa vez foi sozinho com a minha família, né? Já não era mais uma equipe, então isso foi um pouco mais complicado. Mas, claro, deixar família, profissão, ir para uma terra estrangeira, aprender a língua, receber uma direção de Deus, porque no início nós sabíamos que a Inglaterra era um trânsito ali, né? Era transitório, não era definitivo. Nós fomos ali para ajudar igrejas que já estavam implantadas. Então, estávamos trabalhando em fundamentos alheios, né? Os desafios que isso representa, pessoas íntegras, joias, mas é um fundamento alheio. Mas, assim, eu sempre creio que o Deus que me chamou, Ele cuidaria de nós, né? E 30 anos depois, assim, Deus sempre cuidou de nós, né? Nos surpreendeu em muitas coisas, outras complicou onde a gente não esperava que talvez fosse complicar um pouquinho, mas em tudo foi uma oportunidade da gente ver a mão de Deus, né? Então nunca entrar em conflito, em parafuso, sabe, essa coisa de muito sofrimento, também escolhemos não alimentar isso, saudades, sentimentos, entrar em questionamentos desnecessários, entende? Manter uma simplicidade do nosso chamado, né? E na provisão de Deus. Na provisão de Deus. Nesses anos todos que já se passaram, é nítido que vocês e as filhas já são também europeus, né? Porque conseguiram realmente se adequar a essa realidade e fazer uma leitura bem contextual do que é a realidade europeia. Eu digo isso porque eu já estive por 2 vezes na casa de vocês, já estive conversando com vocês também, e eu sei que vocês conseguiram captar bem isso. E uma coisa que eu admiro muito em vocês, não vou falar isso para vocês ficarem, né, lisonjeados, porque vocês são muito maduros para isso, mas é a maturidade que vocês têm de discernir isso como cidadãos brasileiros e cidadãos europeus, e vivendo aí intensamente essa vida missionária, né? Mas eu queria fazer uma pergunta dentro desse contexto. Vocês estão já há quase 30 anos como europeus, vivendo aí no meio de famílias europeias, e aqui a realidade do Brasil a gente sabe que é totalmente diferente.
Mas nos ajude aí, os nossos amigos que estão aqui para a live, como é que vocês olham a família europeia? Como é que vocês olham a família francesa? Como é que vocês olham essa... Quais são os desafios, os maiores desafios para a igreja, olhando para esse contexto familiar? Uhum. Posso falar. Comparado com o Brasil ou sem comparar com o Brasil? Fique à vontade. Eu acho que família é a mesma em todo lugar, de certa forma, né? Certo, concordo. Família, né? Exato. Mas é verdade que e também, assim, para ser bem sincera, não tenho acompanhado tanto assim as famílias no Brasil. Ainda que a gente tem, né, alguns ecos, sem conhecimento, das nossas famílias no Brasil também. Certo, certo. Mas penso eu, assim, ultimamente, a coisa tem sido muito desestruturada, né? Muito complicado, um ataque muito grande, né? Com relação à família. Já não se sabe mais, assim, o que é família e o que não é família, vamos dizer assim, né? Os parâmetros não são mais o que era na nossa época, que constituímos famílias. Né? Por outro lado, é algo assim que pode até parecer contraditório. Acho que os desafios são enormes, precisa de muita restauração, perdão, né? Trabalhar muito nas famílias, mas ao mesmo tempo eu sinto assim quase que um clamor das famílias, porque a gente vê que as pessoas aspiram, né? Aspiram ainda a casar, aspiram, se preocupam com os filhos, aspiram na educação dos filhos, o bem-estar. Teve até assim, práticas, né, que a gente viu alguns anos atrás, mudou, por exemplo, até o carro mais vendido, por exemplo, na França, do ano, foi um carro familiar. Então a gente viu assim, que as coisas começaram também a mudar. Consciência, né? A compra de uma casa, ou as férias em família. Então, assim, tem algumas coisas que, naturalmente falando, a gente vê que já tem uma sementinha de algo. Mas o desafio é enorme. Pode parecer contraditório, mas porque a França é um país, especialmente após a Revolução Francesa, de um contexto extremamente individualista, humanista, né, hedonista, centralizado em si. Então, a família, às vezes, reflete esse conflito do interesse pessoal, né, que você vive como jovem, como solteiro, em qualquer lugar do mundo, aliás. Mas quando isso é muito alimentado, muito vivido, muito valorizado, então quando entra numa relação de aliança, de construir uma família, filhos, os nossos prazeres, desejos, preferências, muitas vezes precisam ser colocados de lado, não anulados, mas não são senhores da nossa vida. Então, isso representa um grande desafio para pessoas que foram educadas num sistema extremamente individualista e hedonista também. Mas, por outro lado, essa aspiração de construir algo, né, transforma a pessoa. Eu tenho sido agradavelmente surpreendido por valores na família que eu não esperava encontrar, entende? Atitudes de pais, de mães, famílias estruturadas, apesar da ideologia humanista, todos os discursos sobre aborto, casamento homossexual, essas coisas que atingem o coração da família, certos valores, mas a França é bem dividida em relação a isso. E pessoas que se levantaram, famílias, sabe assim, com valores bem profundos, e que em alguns casos, comparando com o Brasil, eu diria que o Brasil tem um relacionamento familiar afetivo. Muito forte. Afetivo. Mãe, para mim, é tudo. Família, para mim, é tudo. O brasileiro é muito afetivo, é uma qualidade, né? Mas pode ser um defeito. O brasileiro, o francês, ele é franco. Verdadeiro, né? Ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro. É claro que isso pode machucar pessoas, e principalmente, né, a franqueza exagerada, extrema, no seio familiar, principalmente. Porque você pensa duas vezes no Brasil ou na França, você pensa duas vezes antes de falar alguma coisa mais dura a um amigo,
né? Porque essa pessoa pode se fechar, bloquear. Na família, às vezes as pessoas se permitem, em todo lugar do mundo é assim, mas o francês valoriza muito a questão da transparência, de falar a coisa, quer te agrade, quer não, né? A franqueza é um traço da personalidade desse povo, da cultura, do DNA deles, assim, do ADN, né? Então, assim, DNA mesmo, ADN francês. Então, mistura das línguas aí. já mistura tudo. Mas então, mas nós vemos que apesar dessa mentalidade, dessa cultura, existe uma valorização da família. Ele sabe que, em última instância, porque ao mesmo tempo a sociedade também é muito individualista. Os amigos também são individualistas, entende? Então ele sabe que na hora do vamos ver, na hora do aperto, na hora do sufoco, apesar de um Estado paternalista, apesar de um colchão social bem forte, uma almofada social que se chama, né? De um apoio, de uma proteção social na saúde, no seguro-desemprego, em outras áreas. Mas, assim, no momento de crise, de grande dificuldade, é a família. É a família. É o porto seguro, né? É a família que é o porto seguro. Que é o porto seguro, entende? Exato. Então, isso tem... E eles, no fundo, valorizam isso, né? Rô, já vou te fazer uma pergunta, mas antes eu tenho outro para o Zé, que eu sei que ele vai me responder, porque quando eu estive a última vez, eu fiz um questionamento e ele demonstrou uma preocupação. E eu queria saber como é que está essa preocupação. Você me falou quando eu estive a última vez, acho que tem uns 4 para 5 anos, você me disse assim, porque eu te perguntei, como é que vocês estão lidando com a muçulmanização da sociedade francesa? Aí você falou, preocupante. Aí você me falou, em 8, 10 anos, não sei o que vai dar. Não quero que você se sinta constrangido, porque nós estamos aqui para o mundo todo, né? Mas se você puder me dizer como é que está hoje essa situação. Continua só aumentando? Os valores têm mudado em função dessa influência muçulmana? A França ela é dividida em relação a essa questão. Os líderes políticos procuram ter uma posição, você sabe, é um jogo de equilibrista difícil. Por um lado, a França, após quase séculos de colonização, né, muitas dessas ex-colônias são muçulmanas, na África principalmente, no norte da África. Exato. Historicamente, sempre houve um fluxo muito grande de imigrantes. Por causa dessa relação, muitos são cidadãos franceses, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, como franceses, alguns deram a vida. Então, isso abriu direitos, né, legítimos a eles e a essa descendência. E assim, e você sabe, no passado o islamismo não era um islamismo militante, como é hoje, politizado, né? Era um islamismo religioso mesmo, uma tradição. E aqueles que imigravam praticavam o islamismo porque, longe do país de origem, das famílias tradicionais, de certos costumes, em grandes metrópoles da Europa, né? Como estudantes aqui, numa sociedade modernista, mais ligada ao hedonismo. Então, isso produzia um islamismo mais tradicional, mais fraco na prática. Como o cristianismo em alguns lugares, você sabe disso, né? Muito nominal. Mais tradicional. Mas com o tempo isso mudou. Então, a adesão religiosa ao islamismo se tornou muito mais uma bandeira de militância política, uma agenda global, você sabe, né? Desde a Sharia, de leis, costumes, e de trazer isso até para o país da onde você está imigrando, que te acolhe. Então, esse é um problema generalizado na Europa, principalmente em países menores, países muito laxistas. A França tem um Estado muito forte. Eu digo, muda a ideologia, não é comunista, não é, mas ela é humanista, ela é republicana, ela é revolucionária, depois da Revolução Francesa, ela é globalista no senso humanista do termo, né? E nós fazemos parte da humanidade inteira, e temos uma responsabilidade. Então, a França é um país com identidade muito forte. E nem tudo é positivo nessa identidade, claro.
Mas você sabe, quando alguém que tem uma atitude um pouco abusiva por ideologia, por religião, por, né, talvez até violenta, não só abusiva, mas violenta, seja no discurso, seja na prática, seja até no caso de atentados, né, para semear o terror. Quando você está diante de uma pessoa fraca na sua personalidade, por não importa qual razão, a tendência é que essa pessoa inescrupulosa abuse ainda mais. O problema é que o islamismo na França encontra um Estado forte, instituições fortes, encontra bate de frente com outra ideologia humanista, que considera o islamismo um negócio da Idade Média, entende? Em relação à mulher, em relação às interpretações e tal. Então, a França é do país que não engole, não só o islamismo, qualquer religião que tem uma atitude absolutista, uma atitude belicosa, uma atitude violenta. Então, assim, há os questionamentos, protege a França, eu diria, é essa presença do Estado, de um Estado extremamente leigo, entende? De personalidade sem se envolver, muito forte, de instituições que não se deixa balançar só pelo discurso, né? Mas, por outro lado, a população em si, por exemplo, para você ter uma ideia, onde o islamismo mais cresce na França hoje são nas prisões. Por quê? Porque essas pessoas que estão na prisão ali, consideram a prisão como um campo missionário, apadrinham pessoas que já estão desorientadas na vida, por causa de uma má decisão, né, de um crime. De um erro que cometeu. Até besta. Então, essa conversão, ela se torna mais até militante, ideológica, na verdade, de fazer parte de um grupo, de ganhar uma identidade nesse grupo, até do que uma convicção espiritual. Realmente. Né? Mas aí que mora o perigo, porque essas pessoas, quando saem, ou no contato com a família, com amigos, que sempre existe um contato, claro, então se tornam missionários, né? Em relação aos seus próximos, aos seus amigos, mas sempre com agenda política. Então, o que me preocupa, não tenho nenhum temor do islamismo como religião. Como religião. Aqueles que o citam como um exemplo de... Tem convivido com pessoas e eu acho que, em termos de devoção, de um espírito de sacrifício... Claro que tem gente que são muito intensa na prática da religião, mas isso é minoria. A maioria são muito nominais. O que leva medo para toda a Europa, em todo lugar, é esse islamismo radicalizado. Islamismo, né, partidário, né? Político, militante, violento. E isso as autoridades francesas e europeias estão atentas, né? São muito atentas porque sabem do perigo, né? Rô, eu ia te perguntar o seguinte, antes de a gente começar essa live, você me falou que o tema que eu estava dando para a live sobre família era de Deus demais, que você e o Zé tinham pensado em 2019, né, conduzir a igreja aí em Lyon, esse tema também de família. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse entendimento de vocês. Que na verdade é muito mais dele, né? Digamos que claro, família para nós é a base, sempre foi, né? Desde sempre. Mas é verdade que quando você falou, né, que houve o convite, inclusive eu comentei com ele, eu falei, interessante, né? O pastor Marcos está fazendo os lives sobre família e cai bem, porque a gente sempre recebe uma palavra, né, no final do ano que vai direcionar o ano seguinte, né? Tem dado, né, a igreja, a gente tem uma reunião no 31, então uma palavra profética, né, que vai ser um tema. E a gente, todo ao longo do ano, então nós vamos pregar, claro, não só sobre isso, mas a gente enfatiza muito. Dá ênfase, né? Dá muita ênfase ao tema que Deus nos deu no final do ano precedente. E 2019 foi a família. Aí achei interessante, né? Porque coincidiu bem com 2020, né? Para no 31 de 2019, o tema para 2020. Então, nosso tema tem sido, né? Desde o início desse ano, família.
Uhum. E por quê, né? Depois acho Boa que ele vai pergunta. correr um pouco mais, mas é verdade que todos nós, né, Marcos? Como eu falei antes, a família é a mesma em todo lugar, vamos dizer assim, né? Quando você perguntou. É Mas é verdade. verdade que nós temos visto cada vez mais, claro que sempre foi central, né? Desde Uhum. os bíblicos, né? Nós não precisamos ir tão longe, mas para nós é Deus, a família, a igreja, né? Na ordem das prioridades e na nossa prioridade. Mas assim, depois ele vai compartilhar um pouco mais com você. Mas nós temos visto aquilo que eu falei agora mesmo, né? Essa Uhum. necessidade, né, de uma restauração, essa necessidade, essa perda, né, de valores, essa perda da família, né, como núcleo, né, numa normalidade, vamos dizer assim. Uhum. Então, essa necessidade de nós sermos ministrados e podermos ministrar também, né, aos pais, na educação dos filhos, por exemplo, né, no Uhum. do casal. Temos visto, né, os divórcios crescendo muito, e Uhum. né, você sabe disso mesmo no meio cristão. Uhum. Então, assim, há muito campo, né? Há muita coisa para ser ensinada e para ser aprendida. Uhum. A palavra que o Senhor falou comigo muito claro foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, Uhum. você sabe, a geração de Josué já era uma geração que tinha sido purificada, né? A maioria daquela Pelo geração sofrimento, né? tinha Uhum. morrido no deserto. Era uma geração que tinha atravessado o Jordão de uma maneira Uhum. milagrosa, que tinha visto Jericó cair, as muralhas. Então, é uma geração que tinha experimentado de Deus. E, no Uhum. entanto, aos pouquinhos, assim, em pouco tempo, essa geração já estava escorregando no nível de idolatria, de adorar Baal, Uhum. né? Uhum. Ao ponto que Josué precisou falar: olha, pessoal, eu não sei o que você vai fazer com a sua casa. Não sei Mas como eu sei vocês com a vão minha, né? construir. Mas não tem como nós construirmos um povo de Deus, mesmo que Uhum. numa terra prometida, se Baal é que manda na sua casa, ou é Deus um pouquinho, mas amanhã é Baal, entendeu? Como dizia Elias, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, né? Exatamente. Isso já estava se instalando, entende? Uhum. E Josué, vendo isso, ele manifestou, e eu acho que isso foi um desafio para mim como líder. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei O que eu que vou fazer com a minha família? começa comigo, entende? Então, esse entendimento do Exatamente. sacerdócio, esse entendimento de botar a minha casa em ordem, porque você sabe, como pastores, como missionários, nós preocupamos muito com os outros, com as Uhum. necessidades das pessoas, com os problemas das pessoas, e é legítimo, é natural. Preocupamos com os problemas administrativos da igreja, com problemas financeiros, com problemas legais, não é? Preocupamos com muitas coisas. Uhum. E, claro, com a nossa família também. Uhum. Mas a Bíblia é muito clara: se aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Diz Então, eu achei Paulo. na palavra de Deus algo que é pior do que ser descrente. Eu já Você fui imagina. descrente. Eu sei o Isso é que é. pior, né? Então, eu achei algo que é pior do que o descrente, de viver sem Deus, sem a fé. E eu sei que é terrível, ainda que eu vivi pouco tempo como descrente, Uhum. perdi Uhum. 17, 18 anos. Mas algo pior do que descrente, diz a palavra, que é o crente que não cuida da Que sua não cuida da família. sua família. Uhum. É pior porque, na verdade, não tem como se tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa próxima de Deus, fora desse contexto de responsabilidade e de privilégio, porque família não é só responsabilidade, né? Uhum. É um privilégio termos família, termos esposa, filhos. Então, mas esse entendimento, eu preciso servir o Senhor. Antes de servir pessoas, Uhum. antes de servir a igreja. Porque, Uhum. apesar desse entendimento, meus pastores sempre me ensinaram, claro, Deus, a família, a igreja. Mas você sabe, a gente que é missionário, sozinho aqui, não dá,
de repente, não, é Deus, é a igreja depois. Família, segura aí, entendeu? Tentando servir os outros, né? Servir os outros, socorrer os outros, por amor aos mais fracos. Né? Quantas vezes a sua esposa segura as pontas, os seus filhos, adolescentes, crianças, segura as pontas. Então, eu vi assim que a melhor maneira de ajudar a igreja, os irmãos, é eu sendo um líder que viva a realidade da minha fé com a minha família, na minha casa, que a minha casa é uma igreja. Não em detrimento da igreja, não em detrimento do corpo de Cristo. Do corpo total. Entendeu? Mas que eu e a minha casa, e eu falei para os irmãos, inclusive, falei, irmãos, não é só nenhuma palavra profética, eu recebi essa palavra para mim, nesse lugar. Uma aplicação pessoal, né? Estou compartilhando com vocês. Mas aí eu comecei a abrir a palavra mostrando como isso não era só para mim. Porque eles não entendessem que, claro, você é o pastor, você tem que ser um exemplo, né? E você tem 3 filhas em momentos de decisão, porque as minhas filhas estão em momentos de decisões variados, diferentes, né? Algumas famílias têm o privilégio de ter os seus filhos já com a vida decidida em muitas áreas. As minhas filhas, pela idade, estão decidindo a vida delas, a nível espiritual, a nível financeiro, profissional, emocional. Então, mas eu não queria. Deus nos levou a entender que nós não éramos uma exceção. Esse chamado de eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que Josué assume diante do povo, essa postura, não é exceção, né? Porque a família dele estava precisando, porque estava em crise, porque ele estava se aposentando do seu papel de general, de líder, para dar mais tempo para sua família. Não, foi um entendimento de que a base de Israel, o futuro de Israel, sabe? Dependia de cada homem na sua casa, de cada família em Israel, adorando ao Senhor, levantando um altar, vivendo uma vida genuína, profunda, real, que Baal manifestava antes de construir um templo para Baal. Ele era acolhido nas casas. Depois, como a família de Gideão, eles faziam um poste, um monumento, né? Aquele ídolo. Então, assim, era um processo que era acolhido nas casas. Né? Então, que essa necessidade de levantar o altar, de acolher a presença de Deus, de viver uma fé. Você sabe que em casa nós não podemos tricher. Nós somos nós mesmos. Nós não podemos enganar. Não tem jeito. Né, de plano. Você é como você é. Os nossos filhos nos conhecem. Sabem. Coisas vêm à luz. Então, assim, na igreja, você sabe, na sociedade, ainda dá. Até fora do Covid, de usar máscara, né? O Covid é uma necessidade, mas assim, as máscaras, essas coisas, a religiosidade, a rotina. Dá para esconder um pouquinho, né? Mas você sabe que família, as coisas são muito na luz, né? Elas podem ficar escondidas por um tempo. Mas depois aparecem. Mas logo vem. E mesmo que os filhos não estão sabendo, que a esposa não está consciente, né? Quando as coisas não estão na luz, numa realidade profunda, aquilo vai minando. E mesmo que as pessoas não sabem explicar por quê, a família é enfraquecida, um ambiente de morte se instala, de insegurança, de tristeza, de derrota. Né? Então, assim, a fé tem que ser vivida nas casas. Eu comecei a entender cada vez mais, eu creio que é um mover do Espírito Santo, né? Que a fé cristã, antes de se vivê-la no lugar público, na esfera pública, ela se vive em casa. A Páscoa era celebrada em casa, nas famílias. Não tinha templo, não tinha sacerdote. A primeira manifestação de Israel como Israel foi a família. Celebração da Páscoa na família. Pela primeira vez numa noite, aquele povo que era escravo, que tentava sobreviver, que tinha uma mentalidade de tentar não piorar a existência dele, só que era legítima, porque uma servidão terrível, mas naquela noite, claro, debaixo de uma direção do profeta de Deus, numa unidade como povo,
Mas eles praticaram isso nas casas. Deus disse, não falou, vocês vão para um lugar público, vão passar o sangue, né, naquela porta enorme, daquele grande salão de reuniões. Falou, na sua casa. E falou, se a família fosse bem pequenininha, você pode convidar outro, você pode divide, compartilha. Quer dizer, a família pode se alargar, ela pode se ampliar, mas ela pode acolher outros. Tem lugar para outros na vida da família. Ela não é centralizada de uma maneira, né, fechada. Mas exigia que cada pai, naquela noite, cresce naquela palavra e exercesse a sua fé e obedecesse. Né? E foi assim que eles protegeram o quê? O seu filho primogênito. Né? Mas como que eu posso proteger os meus filhos? Como que o primogênito é descrito na Bíblia como o vigor da minha força. Que tem direito a uma herança dupla. Então, assim, espiritualmente era muito forte. Naquela noite, o juízo de Deus estava, o levantar da proteção divina, estava trazendo morte em cada família, egípcia, em cada casa, através de um juízo. A única maneira de parar aquele juízo não foi vocês vão chamar o sumo sacerdote ou o pastor para vir na sua casa. Não. Ainda que tem lugar para essas coisas. Sim, Moisés, Arão chamou o povo, eles explicaram, ministraram. Mas cabia a cada pai assumir a direção da sua família. Da mãe. Imagina. A concordância dos filhos, não, né? eu estou muito cansado, eu estou doente, eu estou preocupado, eu estou com um problema grave aí. Esse ano a gente não celebra, não. Deixa o pessoal fazer, ver o que dá. O ano que vem a gente celebra. E teria enterrado o seu filho primogênito. Verdade. Entende? Então, assim, esse entendimento da palavra, que eu acho que o Espírito Santo está fazendo isso no mundo todo, hoje que é a com esse de tempo. Deus, esse Verdade. tempo, está acordando não só pastores, mas cada servo de Deus, para ter essa atitude, eu e a minha casa, em vez de ficar discutindo, não é mais a igreja, mais isso, mais o fulano devia, que falar, eu e a minha casa, eu vou servir o Senhor, porque os meus filhos vão manifestar de uma maneira muito amplificada a realidade da minha vida com Deus. Né? Se ela for uma farsa, eles vão perceber essa farsa. Se ela for uma realidade, aquilo, as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as coisas reveladas que eu pratico, que eu coloco, que eu entendo que é uma realidade, ela pertence a mim e aos meus filhos. Sempre se tornam herança deles, né? Então, e essa questão muito forte também que a gente vê em Deus é a transmissão, né, Marcos? Então, que nós vivemos, nós transmitimos. Transmitindo. Tanto o bom como o ruim, né? E uma coisa que eu estava pensando na sua fala, Zé, é que interessante que nesse seu raciocínio a gente percebe que a primeira redenção foi exatamente na família, né? Nesse contexto aí. A família. A igreja, quando a igreja entende que ela é formada de famílias e essa redenção deve começar na família, então a gente automaticamente fortalece a igreja, né? O ajuntar-se, né? Exatamente. Do mesmo propósito. Né? Mas eu queria ato de fé e de obediência, porque se tratava naquela noite, se resumia a isso, fé e obediência, praticada, colocada de maneira prática, porque tinha que separar o cordeiro, fazer algo, né? Não era só, não, eu creio e concordo mentalmente com isso. Não, a pessoa precisou se investir, preparar, a mulher participou, passos, né? os filhos participaram. E interessante que foi, naquela noite, a família estava confinada. Estava em isolamento, Deus fala, e não sairás naquela noite. Fecharás a porta atrás de ti. Entende? Então, tem pessoas que não suportam hoje conviver com a família nesse momento. Exatamente, viver a intimidade do lar. Então, se refugia na televisão, se refugia no quarto, se refugia no mutismo, se refugia nos conflitos, porque não conseguem viver uma realidade de intimidade. Ou se refugia no bar, com os amigos, com todo mundo, mas dentro de casa disfunciona. Né? Então, Deus quis que a família vivesse aquele momento, e assim, tremendo, né? Junto com família, ao redor da mesa, né?
E não só no momento legal de comunhão aqui, light, não, porque a Bíblia diz que eles tomaram a Páscoa assim, preparados, calçados, vestidos, preparadinhos. pronto para... Ou seja, o entendimento que a família, ela tem um propósito, ela tem um rumo, ela tem um chamado, ela tem uma missão. Entende? Não é só curtir a família, né? Essa visão um pouco humanista, que desfunciona no final. Quantos jantares, quantas festas, né? Terminou em briga, em acusação, não é? Por quê? Porque errou no alvo, errou na missão. A nossa família, isso, claro, é fonte de alegria, de prazer, né? De momentos descontraídos, mas a família existe para um propósito. Né? Se tirarmos esse propósito e se não comunicarmos aos nossos filhos esse propósito, eles perdem o rumo na vida. Né? Verdade. E serão capturados, cooptados por um sistema, seja profissional, seja... Qualquer que seja. Né? Entende? E perde o rumo na vida. Interessante que esses quase 2 vezes que eu estou vendo live sobre família, todos os que eu tenho entrevistado têm enfatizado o que você falou. A família existe para um propósito. Exatamente. É impressionante essa fala, porque realmente nós temos que buscar, entender o propósito que Deus nos deu como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filhos. Mas ó, tem um pessoal interagindo com a gente aí, tem um pessoal dizendo assim, tia, tio Zé, tia Rô, outro bom ouvir vocês. Olha, tem uma turma aí falando com vocês aí, gente. Deve estar com saudade. Tem muito sobrinho por aí. Muito sobrinho. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que já fez bem no início da live. Ele está pedindo uma orientação, esse irmão aqui, essa pessoa. Sou cristão e estou passando por um momento de crise. Tem 30 dias que a minha esposa pediu para eu sair de casa. Somos casados há 25 anos. O que você diz para esse irmão? Ele está aqui precisando de orientação. Jesus é muito claro que em relação ao divórcio, né? Por outro lado, é verdade que no meio de uma crise, quando é impossível o diálogo, algumas vezes nós precisamos em francês, o francês utiliza muito a palavra recuo. Né? Certo. Eu vi um outro dia uma imagem que alguém me mandou muito legal, onde tinha vários fósforos enfileirados e um comunicando com o outro, queimando o outro. Né? E de repente um dos palitos de fósforo foi recuado e quebrou aquela cadeia de fogo, incêndio. Eu achei muito interessante essa imagem. E ali estava escrito que em alguns momentos recuar não é covardia, é bom senso. É prudência, né? Muitas vezes no afã, né? Na pressão, no desejo de falar, de expor, de resolver tudo. De impor, né? Ou de impor até o seu ponto de vista, ou de se explicar. Ou de se explicar. Às vezes a outra pessoa não está no momento com a capacidade, por qualquer razão que seja, de ouvir. Né? Então, às vezes, um recuo temporário, deixa eu ver, com equilíbrio, com acompanhamento, com orientação, né? Para deixar até Deus achar trabalhar o seu lugar na situação, trabalhar. Exatamente. É melhor do que continuar no processo de contenda, de querer convencer o outro, né? Mas isso é uma estratégia e não uma aceitação no seu coração. Precisamos entender que no plano de Deus, e eu gosto muito, o Cote, ele diz isso, né? Nosso amigo, ele diz que todo casamento pode dar certo, tem tudo para dar certo. Às vezes não está dando certo nesse momento, porque está adoentado, né? Contaminado, parasitado por alguma coisa, muita machucadura, muitas coisas que... E às vezes, no afã de resolver isso, meu querido, você está sendo impelido, vem cá, vamos conversar, vamos resolver, me perdoa, eu te perdoo, mas você também fez e tal. E às vezes precisa de um pouco de recuo, falar, Senhor, tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus do meu casamento, né? Ajuda-me, ajuda o meu cônjuge, até deixar o cônjuge respirar. Respirar um pouco mais. Na vida do dia a dia. Sim. Quantas vezes eu tive que me afastar e dizer, Senhor, fala com a minha esposa,
né? Outras vezes fala comigo, né? Deixar Deus falar. A maioria das vezes, né? Fala, Deus fala com ela, senão eu vou falar. Mas Deus tem que falar mais com as esposas. Exatamente. Mas uma coisa, resumindo, claro que é muito difícil, né, de dar um conselho, vamos dizer assim, numa situação dessas. É verdade. Não conhece, né? Como diz sempre, O contexto, né? a história, toda a história. tudo. Não estamos entrando no mérito, né, da questão. Mas é verdade que esse princípio ele é muito importante de praticar. Porque a gente pensa ou a gente quer, às vezes, que o outro está no mesmo momento, vivendo no mesmo momento que a gente está, e não é assim, né? É verdade. Aquele momento para você é isso, mas para o outro não, ele precisa de 2 dias, ele precisa de algumas horas, ou, né? E vice-versa. Então, respeitar o momento do outro. E também esse versículo bíblico que diz que, em francês diz, na calma e na confiança está a vossa força, a vossa salvação. Então, muitas vezes, quando algo é muito importante para nós, seja o cônjuge, os filhos, né? O ministério, amigos muito próximos, então nós temos uma tendência de perder a calma, a confiança, né? E querer resolver as coisas e acabamos complicando mais. Então, Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, mesmo na crise. Glória a Deus, é verdade. Então, o que eu posso dizer para esse irmão, confia no Senhor, espera nele, calma. Tenha calma, porque, né, Deus... E escuta o Senhor, porque muitas vezes queremos fazer algo... Ficamos agitados, né? Agitados com a situação. A agitação ela é legítima, mas ela não pode conduzir, né? Conduzir as nossas decisões. Apesar de 25 anos de casado, ou talvez até por causa disso, né? A pessoa se desespera só de pensar. Imagina? E aí, no caso, não é jogar tudo fora. Né? O cônjuge está pedindo para você sair de casa. Ter os filhos envolvidos nisso também, né? Claro. Né? Então, assim, e ser acompanhado por alguém também. Né? Claro que aqui nós estamos falando de algo geral, mas esse é um caso que merece... um acompanhamento mesmo, uma orientação. Um acompanhamento. Procurar os pastores dele, né? Próximo. Eu lembro de um pastor, amigo meu aí do Nordeste, num casal que hoje é uma bênção, e com muitos anos de casado, tiveram uma crise, já era o braço direito no ministério. E o pastor estava viajando, e a crise, a mulher, talvez por machucaduras e tal, tinha dito que acabou tudo, né? E pediu para o marido partir. E ele comunicou com o pastor que estava muito longe. Esse pastor... do outro lado do mundo, falou para ele, querido, vou te pedir só uma coisa. Estou voltando daqui 10 dias, por exemplo. Só espere eu chegar. Não faz nada até eu chegar. E ele falou, tá bom, por amor a você, eu vou esperar, não vou fazer nada. Isso é o testemunho dessa pessoa, que é um homem de Deus, ministro hoje, o casal restaurado, abençoado. Isso foi muitos anos atrás. O fato de ter esperado, Deus usou essa abertura, essa atitude, e o pastor chegou, pôde ajudar, ministrar, mas esse tempo já fez uma obra na vida dele. Maravilhoso. Então, né, Deus não é Deus de precipitação. Amém. Queridos, a live já está acabando. Só tenho 2 minutos para fechar 1 hora aqui. Ó. Passou rapidinho, né? Façam rapidamente as considerações finais. Minutos na frente, por favor, façam umas considerações finais aí. Digam ao esse povo que está nos acompanhando aí. Só lembrando que vocês aí, ó, eu vou deixar para todo mundo saber, viu? Para falar com vocês no Instagram é rosângela.caixeta. Procura essa mulher no Instagram. Para me achar é marcosrodrigues.pr, tá bom? Mas fala com esse povo aí das considerações finais, meus amados. Então, gente, um prazer estar com vocês, mesmo que nós não estamos vendo pessoalmente. Viu? Um abração para todos, fiquem firmes, construam suas famílias na rocha. Amém. E vai dar certo. E dá certo. Glória a Deus. Como diz, Deus é um Deus realista, então a gente tem que encarar a nossa realidade e construir, trabalhar em cima dessa realidade, né? Mas é importante. Então, amado, eu creio que é um mover do Espírito de Deus hoje, restaurando o entendimento da família, restaurando o entendimento de sacerdócio, da vida
no lar, com um Deus que é totalmente comprometido com a família. Amém. E que ela pode ser construída. Que Glória a Deus. nenhuma família está perdida. Que toda pessoa, mesmo que tenha um histórico familiar, talvez desastroso. Voltamos. Obrigada, um grande abraço. Não, mas vamos agora. Agora nós temos 1 hora para concluir. É porque a gente deu tchau para os outros e não deu tchau para você. Pois é, mas agora nós estamos de novo juntos agora, com todo mundo de novo, viu? Continuou. É o segundo Agora tempo. só agradecer agora ao pessoal, né? Mas que você estava no seu raciocínio, Zé, então diga aí, agradecendo ao pessoal, pode fechar aí seu raciocínio. Então, não é simplesmente essa convicção muito grande. E Deus sabe o amor que eu tenho pela igreja. A igreja é algo tremendo. Mas eu tenho um privilégio de vir de uma família muito grande, né? E com todos os seus problemas, necessidades, mas uma família também que experimentou a graça de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas. Tenho ainda o privilégio de ter a minha mãe, que é uma mulher de Deus, que vai fazer 87 anos agora. Glória a Deus. E assim, eu acho que nós não podemos desistir das nossas famílias. Amém. Amém. Mesmo se você está vivendo, essa pessoa talvez que está vivendo um momento difícil na família, está vivendo talvez uma crise. Algumas vezes nós olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, irmãos, sobrinhos, e às vezes vemos uma confusão, vemos, né? Você fala, às vezes não dá nem ânimo de orar, porque você não sabe nem por onde começar, né? Uhum. Mas assim, nós precisamos crer que Deus tem um compromisso total com a família, né? Ele é realmente comprometido com a família. Então, Não desencorajar, é isso que eu estava falando, que Deus é um Deus realista, Uhum. e muitas vezes nós somos idealistas, né? Eu era muito idealista. E quando saía daquele idealismo, você desespera, ou se né? Perde o ânimo. Mas não, então, dentro dessa realidade que não importa qual, né, a gente está vivendo, nós e cada um, ter a coragem de tomar decisões, né, de orar, de tomar passo, botar como prioridade. E que Deus age porque ele está completamente comprometido com a família. O irmão Marcelo aí que nos fez a pergunta anteriormente, está dizendo que gostaria de falar com a gente depois. Irmão Marcelo, pode me procurar no meu privado, viu? A gente vai conversar sim. Eu não sei quem é o irmão exatamente, mas a gente pode conversar direitinho. E a gente vai estar orando, né? Para Amém. 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 Olha, eu assim me alegro muito, e vocês, para mim, para nosso ministério, que vocês são conhecidos, vocês são um casal realmente inspiradores. A gente vê que vocês realmente amam a família profundamente. E esse desafio que é ser hoje um cidadão europeu e cuidar de famílias europeias, como vocês disseram, não difere do Brasil, porque onde em qualquer lugar tem problemas estruturais, né, realmente de pensamento, de cultura e tudo mais. Então sempre será um desafio cuidar da família. Mas em vocês saírem do país de vocês, de origem, ir para um outro país e começarem, digamos, tudo do zero, uma nova cultura, uma nova língua, entender toda essa problemática. E eu vejo que vocês estão com as meninas bem, Deus tem guardado, Deus tem lhes dado, realmente, eu me alegro demais. E olha, eu digo a vocês, podem continuar contando com nossas orações, e não só com elas. Se tiver outra necessidade, eu aqui estou. Eu sei que você tem outros amigos também, que são também muito amigos de vocês, Paulo Rubio, outros colegas aqui. E realmente a gente tem assim, olha, eu sou muito grato a Deus por ter e por desfrutar da amizade de vocês. Muito obrigado mesmo. A minha casa, vocês sabem que está aberta para receber vocês a qualquer momento. Amém, tá, obrigado. E aí as meninas também. Dá um cheiro bem gostoso aí no coração das meninas, da Carol, da Steph, da Melanie. Igualmente, mano. E dá também um beijo também na igreja aí e todo esse povo bonito aí de Lyon, tá bom? Então tá. Foi muito bom estar com vocês. Fica na paz, tá? E obrigado pelos preceitos que vocês nos ensinaram essa tarde sobre família. E a gente vê claramente na vida de vocês essa prática de vida. E me alegro muito por vocês compartilhar conosco. Mais, amém. No nome de Jesus. Aleluia. Abraço. Deus abençoe. Paz. Igualmente. Tchau.
Agora foi. Agora encerrar. Não aparece. Por que não aparece?